Olá, nós estamos, analisando algumas histórias do livro de Gênesis, fazendo aqui uma sequência, das nossas atitudes, das atitudes que eh, até então nós falamos de atitudes que trouxeram graves problemas e que não resolveu nós colocarmos as nossas mãos, que não resolveu as nossas atitudes de tentar ajudar, de tentar melhorar. Até então nós falamos de personagens que tentaram ajudar. Rebeca, tentou ajudar o filho, fazendo com que ele ali enganasse o pai, Isaac. Sarai colocou diante de Abraão Agar para gerar filhos. Nenhuma dessas circunstâncias fez ou apressou a promessa de Deus, o cumprimento das promessas de Deus. Aqui, nesse personagem, nós estaremos tratando diferente. É um jovem que não teve ajuda, pelo contrário, teve oposição. Ele, esse jovem, não tinha nenhuma expectativa, ele era o 11º na linhagem, falando só de homens, 12º se contarmos a moça que Jacó teve. Nós estamos falando de José. José, então, é esse jovem que nasce em um ambiente, que se falarmos assim, algumas pessoas falam, famílias perfeitas. Não, nós não falamos de famílias perfeitas. Pelo contrário, todas as famílias têm problemas e algumas com problemas mais graves ainda. Mas que no meio disso, esse jovem decidiu ser diferente. No meio de toda essa turbulência, esse José decide ser diferente. Vamos ler aqui em Gênesis 37, a partir do versículo 5, que diz assim: Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou-o a seus irmãos, e disse-lhe: Eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, e inclinar-nos perante ti em terra? Então aqui, esse jovem, como eu já disse, que veio de um ambiente familiar, cheio de problemas, todo o histórico da família, nós observamos que seu bisavô mentiu, disse que sua esposa era sua irmã por 2 vezes, já Isaac faz a mesma coisa, vem Jacó, seu pai, engana no caso avô, pai de Jacó, Jacó engana Isaac, então avô de José, todo esse histórico. Um ambiente familiar que nós já falamos, Jacó, então escolhe casar-se com Raquel e seu tio Labão, seu sogro, entrega então Lia e consegue entrega a elas então cada uma serva, uma pessoa para estar auxiliando. E Lia tem filhos, Raquel não. Raquel amada não tem filhos. Deus lhe priva a essa honra de ser mãe. E imagine o conflito. Nós já falamos aqui, Jacó com certeza viveu dias muito difíceis. Abri esse parêntese aqui. Bem, creio eu que Jacó tinha dias que não queria dormir em casa, Chegava lá em casa, já tinha um lá no meio do caminho esperando. Ora, eu te aluguei. Hoje você é meu. No outro dia, outro. Hoje você é meu, porque eu te comprei. Não, outro dia não. Você hoje fica com fulana. Não, hoje você fica com ciclano. Na verdade, Jacó nem tinha escolhas, Essa sensação de ter várias mulheres, aqui Jacó nos mostra que não era essa satisfação, não. Não era essa felicidade. Paz, então, nem se fala, irmãos? Imagina, todos os dias cheguei em guerra, casa guerra. Capítulo 30, a partir do versículo 1, Raquel chega diante dele. Eu penso que ele chega cansado, porque o trabalho dele era cansativo, cuidar de ovelhas no pasto, com um sol escaldante. E Raquel chega diante dele: dá-me filhos, senão eu morro. E ele, irado, irritado, estou eu no lugar de Deus que te impediu de dar filhos? Ou seja, em outras palavras, não sou eu que sou o problema, eu tenho filhos. Então, nós entendemos que a história nos mostra que não era um lar perfeito, que não existe lar perfeito. E esse José, então, nasce nesse lar mais imperfeito ainda, com tantos problemas a mais. E ele decide ser fiel. E ele não tinha expectativa nenhuma, ele é 11º filho. Se as expectativas eram para os primeiros filhos, ele estava completamente fora da lista.
mas Deus dá-lhe sonhos. E ele crê nesses sonhos, crê nesse Deus e decide ser fiel. Seus irmãos o invejaram, como nós vemos aqui, vende ele para os ismaelitas. Ele então vai para o Egito, ficar em uma terra estranha, como escravo. Lá, Potifar o compra e o torna serviçal de sua casa. É interessante nós analisarmos, porque nós falamos, quando lemos, imaginamos que José já saiu lá, né? Potifar compra ele e ele já vai governar. Não, irmãos, ele cresceu. A Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava. Então, o seu Senhor o colocou sobre a casa. Então, por certo, José começou lá limpando tapete, quem sabe lavando chiqueiro, quem sabe cuidando dessas coisas. E ele cresceu, porque Jesus nos disse, né? Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E aqui nós vemos esse exemplo de José. Ele chega ali na casa de Potifar e começa a fazer o serviço, tudo que coloca na mão dele prospera. Naturalmente, seu senhor o coloca como chefe, e isso lhe rendeu problemas. Isso nos rende problemas, mas ele foi fiel, continuou fiel. Quem sabe, se fôssemos nós iríamos falar assim: o que está adiantando eu ser fiel a Deus? Olha, meu antepassado, todos mentiram, todos foram assim, e eu estou aqui e estou sendo massacrado. Hoje nós chamaríamos José de vítima da sociedade. Se ele, qualquer decisão que ele tomasse errada aqui, nós defenderíamos ele, porque afinal de contas, um jovem que tentou tudo e estava ali vendido, e agora a esposa de Potifar coloca os olhos nele e deseja, e ele se nega, ele fala: longe de mim pecar contra Deus. O meu Senhor me privou de ti. Sobre as outras coisas ele me deixou dominando, mas sobre ti não. Então, longe de mim pecar contra meu Senhor e contra Deus. E decide ser fiel. E ele vai para a prisão. Quem sabe agora, mas agora toda aquela lástima, né, que nós conhecemos, que nós falamos, Senhor, mas olha só, começa a prosperar, tudo começa a dar errado, começamos a falar, a questionar, a brigar, colocar Deus contra a parede, que Deus é esse, né? Porque é assim, se alguém que nunca nem viu Deus falar, será que Deus existe? Primeira coisa, será? Não tem convicção de Deus a que serve, não tem convicção. José nos dá exemplo aqui do que falou o apóstolo Paulo nas cartas aos Romanos, quando ele diz no capítulo 8, versículo 31, 39, o que me separará do amor de Cristo? A tristeza, a angústia, a tribulação, a perseguição? Nada, nada. José foi vendido, continuou fiel a Deus. Foi tentado pela esposa de Potifar, permaneceu fiel a Deus. Agora na prisão, permanece fiel a Deus. E interessante que, pelos estudos, analisando a Bíblia, nós percebemos que lá dentro da prisão ele está feliz. Ele não está aquele jovem cabisbaixo, triste. Feliz não de estar preso, irmãos, é diferente. Nós imaginarmos a pessoa ser feliz porque está passando por sofrimento, não. É se passar pelo sofrimento agradecendo a Deus, ser fiel a Deus. Não feliz pelo problema, mas feliz em estar passando, porque sabe que Deus está com ele. Como que nós entendemos isso? Que quando ele percebe aqueles moços, copeiro e o padeiro que estava preso ali, por alguma falha que cometeram com o faraó, e então vai para a prisão, a Bíblia diz que ele então olha e percebe ali, né, fala, por que está assoberbado o vosso semblante? Então nós percebemos que ele estava feliz. Se eu noto que alguém está triste, é porque eu não aquela felicidade assim, mas perceber a situação, feliz de estar ali, feliz de estar vivo, feliz de poder fazer alguma coisa. E ele percebe isso, e os jovens então falam: porque sonhamos. E ele continua o sonho, porque não é de Deus a interpretação. E os jovens então contam, ele interpreta, e conforme ele interpreta, tudo lhe sucede. E ele fala, né, para o copeiro: lembra-te de mim e conta a história, eu estou aqui injustamente, conta a história dele, lembra-te de mim. Nós ouvimos muito falar, né, ele esqueceu, nem se lembrou. Eu falo assim, gente, se ele sai da prisão ali, chega lá para Faraó, olha, Faraó, eu conheci um jovem que falou tudinho que ia acontecer comigo, que aconteceu. Eu penso que Faraó mandaria ele falar de novo, porque Faraó era astuto, achava que era Deus, se colocava em condição de saber mais. Mas o momento certo, nós estamos falando de situações, de momento certo, de hora certa, de agir de Deus. Então eu vejo aqui esse jovem, esse copeiro, agindo no tempo de Deus. A Bíblia fala que, de fato, ele esqueceu de José. Mas eu penso que até esse esquecimento é propósito de Deus. Então Deus dá os sonhos a Faraó, dos quais ele não consegue interpretar, dos quais ele não consegue compreender, e ninguém do Egito consegue. E o jovem então fala: meu Senhor,
Lembro-me das minhas falhas. Conheci que eu fui para a prisão, conheci lá um jovem que interpretou conforme a interpretação que ele nos dera, cumpriu. Aí não desperta uma curiosidade. Agora eu simplesmente chego e falo, se não tiver essa oportunidade criada por Deus, nós colocaríamos tudo aqui por água abaixo de novo. Então, tudo tem o tempo certo de Deus nas nossas vidas. Se nós entendermos isso, que esse esquecimento aqui desse jovem, desse copeiro, foi um propósito de Deus, nós vamos entender isso nas nossas vidas também. Então, Faraó então agora manda chamar José. Irmãos, esse período aqui foi de 13 anos. José saiu da casa dos pais com 17 e agora aqui com 30 anos, quando ele sai da prisão. E nós lemos esses capítulos, nós achamos assim, pegamos a Bíblia, abrimos do 37 ao 41, que isso acontece. No 41, então começa essa interpretação. Lemos isso com meia hora. Dá uma sensação de que tudo ocorreu muito rápido. Irmãos, não foi. Ele sofreu. Ele passou angústia, ele passou perseguição, ele sofreu humilhação, ele foi preso, mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. E eu não estava em bonança, em alegria, dizer assim, nossa, eu estou imaginando aqui. Não. Eu penso que José estava ali feliz. Se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Se não quiser, ele continua sendo Deus. Permaneceu confiando em Deus. E aqui começa, né, a nova história, a nova fase de José. E José continua sendo fiel a Deus, então é tirado da prisão, se arruma todo, leva diante de Faraó e conta: olha, o sonho é que vai ter 7 anos de fartura, prover-se nesse período de abastecer todo o Egito, porque virá 7 anos de grande fome, que esse período de fartura será esquecido. E aí o conselho. Olha a sabedoria. Prepara um homem, escolhe um homem sábio, entendido, para administrar tudo isso. E olha que Faraó fala: onde nós acharia esse homem que tem o Espírito de Deus? Olha o testemunho que ele deu. O Espírito de Deus, que seja inteligente, que fala de Deus, que conhece Deus, que é obediente a Deus, que serve a Deus. Onde nós acharíamos? Não é ele? O próprio. E o coloca como governador do Egito. Chegar a esse ponto aqui, irmãos, tem que passar por toda aquela tribulação. Temos que ser fiel, temos que permanecer fiéis. E ele conseguiu. E agora será o governador. E a Bíblia diz que quando os seus irmãos vão ali, no primeiro encontro, quando ele bate os olhos nos irmãos, ele os reconhece. E a Bíblia diz que ele lembrou-se dos sonhos. Deus abençoou no Egito, deu-lhe esposa, deu-lhe filhos, e ele fala, né, conforme o filho nasce, Manassés, eu esqueci de todo o trabalho da minha casa, esqueci da minha casa. Aí Efraim nasce, Deus me fez crescer na terra das minhas peregrinações, das minhas aflições. Ele fala de aflições, mas permanece fiel. É interessante que aí ele busca a sua família quando se dá a reconhecer, né? E no capítulo 50 de Gênesis, capítulo 50, olha o que vai acontecer aqui. Esse jovem que passou por todas essas aflições, e ele sai para reinar lá, para governar com 30 anos, e ele morre com 110 anos. Ele é um dos que morre mais novo. É, Abraão morreu com 175 anos, Isaac com 180 anos, e Jacó com 147, e José com 110. Muito novo, né? Muito novo. E olha só, capítulo 50, versículo 18 a seguir diz assim, ó: depois vieram também seus irmãos e prostaram-se ante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou no lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Nós percebemos nem aflição, nem angústia, como o apóstolo Paulo lá colocou. Agora que ele diz, em outras palavras, olha, vocês sim tentaram contra mim, mas Deus não. Ou seja, nem a tristeza, nem a angústia me separou de Deus, mas também agora nem a prosperidade, nem essa fama. Nada. Não vou deixar crescer em mim o orgulho, não vou deixar crescer em mim a soberba, mas tudo foi por propósito de Deus. Todas as coisas aconteceram porque Deus tem o propósito e ele cumpre.
Deus é fiel para cumprir o propósito. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que sim, vocês intentaram, mas Deus tem um propósito nisso. E eu confiei, e não é agora que eu vou deixar exaltar a minha cabeça, meu coração, o orgulho. Agora sim que eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus, porque nada me separará desse amor de Cristo. Nada nos separará desse amor de Cristo. Nem a angústia que eu já passei, nem as aflições que já passei me separou. E nem agora a fama, nem agora a prosperidade, nada. Nada me separará desse amor de Cristo. Eu, na minha adolescência, assistia muita novela, principalmente as mexicanas, e todas as histórias, praticamente tudo remete à mesma coisa, né? Aquela pessoa pobrezinha tá, cria uma situação lá e ela cresce, chega lá, ela começa a vingar de todo mundo. Eu sempre analisava e pensava assim, gente, mas a Bíblia conta totalmente diferente, nós somos ensinados totalmente diferente. As pessoas, quando crescem, aí começam a vingar, começam a achar que elas que podem. Eu sou aqui porque eu cresci, porque eu firmei raiz, porque eu plantei. Não. Cristo, se eu tenho raiz hoje, se eu estou firme hoje, irmãos, se eu achar que eu estou aqui hoje por obra minha, por mérito meu, eu sou a mais desgraçada de todos os seres humanos. Estou aqui por pura compaixão e misericórdia de Deus, pura compaixão. De nós mesmos não temos nada. Nós fracassaríamos no primeiro problema. Fracassaríamos na primeira dificuldade. Nós temos um advogado fiel, justo, que cuida de nós. E que nós precisamos crer nisso e obedecer e viver essa palavra. Porque, como eu já disse, nós temos garantia da nossa salvação quando cremos em Jesus, que Ele é divino e que Ele é humano. O Jesus histórico nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E ascendeu-se ao céu. Se obedecermos a sua palavra, os mandamentos, e se amarmos o nosso próximo, a Bíblia nos dá a garantia da nossa salvação. Então, que nós possamos permanecer fiéis. Fiéis àquele que nos alistou, que nos chamou, porque Ele é fiel para cumprir a promessa que nos fez da nossa salvação. Se permanecermos fiéis, Ele é fiel. E Ele nos garante essa salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força e sabedoria para vivermos e entendermos a palavra dele e seguirmos, ser fiéis, fazer a diferença. José fez uma cisão em todo o histórico da família dele, em toda aquela convivência, em todos aqueles males, tudo. Aqui José muda. José tipifica Cristo, né, para nós. Então, tudo nós olhamos para Cristo. Ele mudou esse parâmetro de mentiras, de farsas, de enganos. E embora sofreu mais, mas foi fiel. Então, que nós também venhamos pegar exemplos como o de José e aplicar nas nossas vidas. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Meu forte abraço a todos os nossos ouvintes.